Dudu aparece na casa de Diná com uma expressão séria e uma postura firme. Ele afirma que precisa ter uma conversa importante com ela e, com dureza, pede que Diná pare de aparecer em sua casa e que se afaste de seu pai. Dudu alega que o pai nunca teve problemas antes da reaproximação com ela e sugere que a simples presença de Diná na vida dele foi o que provocou essa mudança, insinuando que algo semelhante pode acontecer novamente. Confusa e machucada com as palavras, Diná questiona se ele está tentando jogar algum tipo de praga contra ela. Sem titubear, Dudu declara com frieza que odeia Diná, encerrando o confronto com um peso emocional que deixa marcas profundas. Dudu, tomado por um ódio intenso, chega ao ponto de desejar o falecimento de Diná. Maroca, perplexa, comenta que é evidente o quanto ele a odeia, mas Diná tenta minimizar, dizendo que ele ainda é apenas uma criança. Mais tarde, Diná compartilha com Theo o quanto achou estranho o filho dele invadir sua casa e despejar uma série de ofensas, afirmando que foi uma situação bastante desconfortável. Theo, ao abraçá-la, pergunta se ela não está curiosa sobre a viagem que ele fez, notando que ela está agindo de forma diferente. Eles trocam diversos beijos, tentando manter a intimidade apesar das tensões. Em outro cenário, Raul desabafa com Francisca, que não está gostando do clima da casa. Guiomar acorda e pergunta onde está o jornal. Raul diz que esqueceu no banheiro, mas ela repreende, dizendo que aquele não é lugar para a leitura. Francisca pergunta se ela dormiu bem ou teve algum pesadelo, mas Guiomar diz que não. Quando Raul traz o jornal, Guiomar reclama que está todo desarrumado, e mesmo Raul se oferecendo para arrumá-lo, ela se recusa a aceitar, já irritada. Raul menciona que quem costuma bagunçar o jornal é Andresa, o que faz com que Guiomar o encare e questione se ele está chamando a filha de fútil. Ele nega, mas Guiomar defende Andresa, afirmando que fútil ela não é, e ainda alfineta dizendo que nem mãe conseguiu ser. Mais tarde, Andresa conversa com Raul e pergunta o que ele acha de passarem alguns dias na fazenda. Raul hesita, alegando compromissos, e Guiomar o acusa de usar isso como desculpa. Andresa observa que tudo que Raul fala, Guiomar rebate. Raul, cansado do confronto, diz que vai pensar sobre o assunto. Andresa sugere que levem convidados. Enquanto isso, Glória comenta que Otávio está decepcionado com Dudu, mas o próprio Dudu afirma que seu pai não se importa e que ele mudou completamente. Em outro ponto, Mauro visita Carmen e comenta que soube por Lisa que ela está procurando emprego. Carmen confirma e diz que assim que conseguir algo, contará toda a verdade para Lisa sobre o envolvimento entre os dois. Em casa, Guiomar fecha as cortinas e pede que Andresa pare de fazer ginástica, mas ela justifica que precisa cuidar do corpo, já que a competição entre as mulheres está cada vez maior. Logo depois, Alberto chega na casa e menciona que um amigo seu está vendendo um apartamento e que gostaria que Raul avaliasse para colocá-lo no mercado. Andresa pede que Guiomar faça a sala para o doutor, mas o clima pesa. Alberto comenta que passou por ali após visitar um paciente na região e notou que Raul não estava no escritório. Guiomar diz que ele nunca está e Alberto tenta justificar que corretores vivem na rua. Mesmo assim, ela retruca dizendo que Raul ao menos poderia fechar bons negócios. Alberto observa que todas as áreas estão difíceis atualmente, mas Guiomar rebate afirmando que Raul é um homem sem ambição e diz que agora enxerga as coisas com mais clareza, dando a entender que Andresa leva uma vida muito simples. Sentindo o ambiente pesado, Alberto se despede educadamente e vai embora. Pouco depois, Andresa nota sua ausência e questiona Guiomar, que comenta que ele achou o clima da casa pesado. Andresa fica incomodada e diz que vai querer uma explicação mais clara sobre isso. Enquanto isso, Mauro conversa com Theo, que está indo até a locadora. Theo admite que perdeu a aposta e diz que vai pagar o que deve. Ele pergunta se Mauro pretende apresentar a namorada, mas Mauro responde que vai apenas deixá-la em casa. Mais tarde, a esposa de Queiroz visita a locadora, sendo apresentada por Diná. Queiroz pergunta sobre o tempo de serviço de Carmen ali e ela responde que começou há pouco, mas que adora o trabalho, dizendo que sempre foi pobre e trabalhou em casas de família. Logo depois, Diná e Queiroz chegam a acordo comercial. Otávio analisa o recibo fornecido por Diná e pergunta se ela ficou satisfeita com o negócio. Queiroz diz que sim e aproveita para comentar sobre Carmen. Otávio questiona se Diná desconfiou de algo, e Queiroz responde que ela apenas reagiu conforme o que já tinha escutado. Enquanto isso, Tato expressa o desejo de convidar Naná para jantar em casa, e Otávio promete que fará o possível para ser gentil.
Tato sai animado, dizendo que vai ligar para ela. Tato deixa o telefone com Glória, que o recebe com um olhar atento. Otávio, que está ao seu lado, aproveita a oportunidade para comentar sobre Naná, destacando que ela é uma pessoa educada e de boa índole, alguém com quem ele acredita que Tato pode aprender algo valioso. Glória, com um sorriso, concorda e acrescenta que Naná demonstrou para Tato o verdadeiro valor do trabalho árduo e da honestidade, qualidades que muitas vezes são negligenciadas, mas que ela, como mãe, faz questão de enfatizar. Enquanto isso, Diná chega na casa de Estela. Bia, que está na porta, a recebe e, ao ver Diná, a cumprimenta com um sorriso, mas com certo receio. Diná, por sua vez, fala de maneira direta e séria. Se um homem aparecer procurando por mim, você deve deixá-lo entrar. Eu preciso conversar com ele e tenho alguns assuntos a resolver. Ela continua dizendo a Bia que, mais tarde, precisará de um momento a sós com ela para conversar sobre algo importante, algo que envolve o pai dela. Bia, um pouco surpresa com a insistência de Diná, apenas confirma e diz que a ajudará. O detetive então chega à casa de Estela. Bia, ao vê-lo, rapidamente o avisa. Diná já vem, pode esperar. Nesse instante, Lisa, que estava na rua, acaba se molhando devido à chuva. Theo, ao vê-la, rapidamente se aproxima e a chama para entrar no carro, oferecendo-lhe abrigo da tempestade. Lisa, com um sorriso grato, aceita a carona e entra no carro de Theo. Dentro do carro, Diná faz algumas perguntas ao detetive, tentando entender melhor as circunstâncias e os detalhes de sua missão. O detetive responde a todas as perguntas de forma objetiva, mas é claro que Diná quer mais informações, como se ela estivesse tentando sondar cada um dos detalhes. Ela pergunta sobre como foi sua viagem a Brasília, ao que o detetive responde que, durante sua estadia lá, ele não conversou com nenhuma mulher, reforçando que seu foco foi apenas cumprir a missão que Diná havia confiado a ele. Diná, com um olhar penetrante, observa o detetive e diz que o chamou ali para garantir que ele não descumprisse a missão e que ela não iria tolerar qualquer erro. O detetive, um tanto desconcertado, admite que teve um deslize e perdeu a missão naquele dia. Mas Diná, com firmeza, responde que aquele dia foi uma exceção, pois ele havia sido chamado por ela e ela não aceitaria outra falha. Diná, com um tom mais calmo, pergunta o que o detetive fará no dia seguinte, mas ele, aparentemente cansado, responde de forma evasiva que não tem nada planejado para o amanhã. Diná, agora um pouco irritada, diz que ele não deve perder mais tempo e que no dia seguinte ele deve seguir seu marido o dia inteiro, sem falhar. Enquanto isso, Theo deixa Lisa em sua casa e ambos trocam olhares que, apesar de rápidos, carregam uma certa tensão entre eles. Lisa, ao descer do carro, comenta que irá ver se o pai dela está em casa. Ela, de forma sutil, dá a entender que não há ninguém em casa, mas não chega a confirmar. No interior da casa, Lisa oferece uma bebida a Theo, mas com um gesto delicado, ela lhe diz que não bebe, pois simplesmente não gosta de bebidas alcoólicas. Lisa, com um sorriso tímido, diz que ficará apenas olhando, e nesse momento, ambos trocam mais olhares, agora mais longos, cheios de significado, enquanto o clima entre eles se intensifica. Diná, em uma conversa com Estela, expressa sua frustração com o comportamento de Bia. Ela acredita que Bia está sendo ingrata, especialmente considerando o fato de que Ismael, o pai de Bia, desapareceu por tantos anos, e Estela se esforçou para garantir que nada faltasse para a filha. No entanto, Bia parece ter resolvido ir com Ismael, sem demonstrar gratidão pelos sacrifícios de Estela. Estela, ao chegar em casa, escuta a opinião de Diná e, com um suspiro, diz que não adianta se preocupar, pois Bia já tomou sua decisão. Theo, em uma conversa com Lisa, pergunta se ela chega todos os dias a essa hora do salão. Lisa responde que, quando há clientes, ela precisa atender, mas nos dias mais calmos ela tem mais liberdade. Theo, interessado, pergunta se Lisa tem planos para formar uma família e se casar algum dia. Lisa, com um sorriso evasivo, responde que, quem sabe um dia. Theo, com um tom mais sério, diz a Lisa que ela deveria terminar o namoro que tem, pois sente que ela merece algo mais. Lisa, com um olhar pensativo, responde que sua vida já é sem graça o suficiente e que ela não sabe se vale a pena mudar o que já está tão fixo e sem novidades. Ela pergunta então se ela realmente precisa terminar, mas Theo, com uma resposta firme, diz que, assim que ela encontrar alguém melhor, deveria fazer isso. Com um sorriso triste, Lisa começa a falar sobre seu passado. Ela conta a Theo que quase fugiu com seu ex-namorado, mas que infelizmente ele faleceu antes que isso acontecesse, deixando-a com um buraco emocional que ela nunca conseguiu preencher.
Enquanto isso, o pessoal na pensão de Sininha está se deliciando com a comida e a conserva, alheios ao que está acontecendo nos bastidores da vida de Lisa. Bia, em casa, chama seu pai para entrar. Ela comenta que aproveitará para passar na locadora de Diná para pegar algo que havia comprado, algo que ela estava ansiosa para ver. Ismael, que estava aguardando lá fora, então busca Bia e a leva embora. Em seguida, Alberto chega e diz que veio buscar Estela. Após Bia e seu pai saírem, Estela, ao ver que Alberto a espera, diz que irá pegar um ônibus. Mas Alberto, insistente, insiste para que ela aceite sua carona. Estela, com um sorriso, responde que ainda não se arrumou e que vai demorar um pouco. Bia, ao chegar na locadora, apresenta seu pai para Carmen. Ismael, logo depois, começa a conversar com Bia em particular e diz que Diná o tratou muito mal. Ele explica que, por esse motivo, ele só veio até lá porque sabia que Diná não estaria na locadora naquele dia. Bia, tentando defender Diná, diz que ela é legal, mas que às vezes ela fica nervosa devido aos ciúmes de Theo. Ela também menciona que Diná contratou um detetive para seguir Theo, o que desperta o interesse de Ismael, que pergunta mais sobre isso. Estela, em uma conversa com Alberto, revela que acha que vai voltar a viver com Ismael, agora que ele está bem de vida. Bia, preocupada, pede a Ismael para não falar sobre o detetive de Diná, já que isso poderia causar mais problemas para todos. Após a conversa, Bia sai com seu pai no carro e eles seguem seu caminho. Dudu, durante uma conversa com o Tato, comenta de maneira cruel que, se Diná falecesse, ele ficaria feliz. Otávio, ao ouvir isso, pede que Dudu repita o que disse e, com um tom autoritário, manda ir para o quarto e o coloca de castigo. Dudu, revoltado, confronta Otávio e diz que não vai, mas Otávio, sem perder a calma, leva-o até o quarto e o deixa de castigo. Em meio a toda essa tensão, o computador, de forma inesperada, exibe a palavra vingança, como se algo mais sombrio ainda estivesse prestes a acontecer, aumentando ainda mais o clima de mistério e tensão na casa.